Pois é, Piotr, queria seguir nesse ponto da possibilidade de recorrer ao Supremo, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que é uma possibilidade, eles estão analisando se recorrem ao Supremo, mas a advocacia... Ele disse que seria a primeira das alternativas, mas o Jorge Messias, advogado-geral da União, chegou a desmentir o ministro da Fazenda e afirmou que, por enquanto, não há decisão sobre levar à corte essa derrubada do decreto do IOF. Mas a AGU garantiu, então, que vai analisar o assunto com a equipe econômica antes de realizar qualquer passo. Então, há um ruído aí, a gente percebe também internamente, enquanto essa possibilidade de levar ao Supremo. E sobre a decisão ser inconstitucional, também acompanhei alguns veículos defendendo que seria inconstitucional, porque o imposto é que sempre não precisa passar pelo Congresso, né? Não, exatamente, que o Executivo não estaria usurpando a competência, porque é de competência do Executivo elaborar esse tipo de decreto em relação ao IOF. Então, não seria uma usurpação de competência, né? Mas é de competência do Congresso também fazer um decreto para derrubar algo que ele discorda. A última palavra, nesses casos, é do Congresso Nacional. Até pela lógica constitucional que somos uma república federativa e você tem representantes do povo no Congresso Nacional. No meu ponto de vista, imposto regulatório, como é o IOF, o governo não poderia fazer o que fez. A Dilma usou o mesmo instrumento, é o botão do pânico. Começar a aumentar a IOF para, digamos, cobrir buraco no orçamento é desespero. A entrevista do Haddad hoje é pânico, está desesperado. Falar em recorrer à justiça, sendo que o Congresso votou nas duas casas com uma maioria exorbitante, gigantesca, indubitável. O Senado falou, não, pode votar aqui por... Como é que se chama isso aí mesmo? Não foi voto a voto, foi por votação simbólica. Por simbólico, porque ninguém questionou a possibilidade disso não passar no Senado. Tamanho o impacto da votação na Câmara. Aí sim, voto a voto, como a gente reproduziu aqui. O Congresso tem todo o direito de votar um projeto, um decreto legislativo para assustar alguma coisa que ele discorda. Agora, como é que se faz em democracias? Você vai lá, usa seu poder de negociação no Congresso Nacional, coisa que o governo não tem, vai lá e tenta convencer os parlamentares, porque o Congresso faz parte do poder. O Congresso é um dos poderes. Dizer que o Congresso não pode derrubar uma medida do Executivo seguindo todos os ritos parlamentares, quer dizer... essas pessoas do governo federal, eles perderam tanta noção da realidade devido a esse consórcio que eles tinham com o Supremo, que bancava tudo. É a única razão do governo Lula hoje estar no poder, porque em condições normais de temperatura, pressão e constitucionais, esse governo já tinha caído. Politicamente já tinha caído. Não caiu porque a mão forte do Supremo segura. Não imagino que o Supremo vai permanecer nisso por muito mais tempo, porque agora, eu susto via Supremo, imagina só, uma decisão do Congresso. O que vai fazer agora, por exemplo, o presidente da Câmara? Ele dizia, olha, não vou colocar anistia em votação porque isso pode privilegiar adversários do Supremo. Olha o absurdo. O Supremo acha que tem adversários, como se fosse um órgão político. Mas vamos lá. E só pessoas estão recorrendo a ele. Mas pensa bem, agora você vai dizer para todos os parlamentares que eles estão errados em, digamos, corrigir um erro do Executivo, sendo que isso é função do parlamentar? Aí a gente está passando de todos os limites. É bem diferente agora. Esse tipo de fenômeno só acontece em fim de governo. Sim. Fim de governo muito ruim. Mas ainda temos 1 ano e meio pela frente. Então, o que aconteceu é que ficou claro que o Lula se transformou no que os americanos chamam de pato manco, né? É quando a mulher do cafezinho não passa. Ela chega e vai reto aí para alguém que ela acha que vai terminar o governo menos desimportante aí que o presidente da República. O Silvio lembrou bem. Eles estão apresentando números que mostram que, se aplicado esse número a outras votações, eles estão dando recado. Estamos aqui com a faca e o queijo na mão. O governo recorrer, também foi dito aqui, endosso sem dúvida nenhuma. O governo recorrer ao judiciário é deixar claro que o governo Lula, que só está no poder por causa do judiciário,
vai depender do judiciário para chegar ao fim Sim. do governo. Então, eles estão admitindo que os poderes são iguais, mas, embora os poderes sejam iguais, o executivo mostra voluntariamente que é menos igual que o Supremo. Então, o Lula chegou lá pelo Supremo. Vai permanecer também pelo Supremo? Quando você pega um deputado que até outro dia era ministro, e ele se apresenta, né, claramente ele votou contra, ele diz, aí realmente você não pode falar em base de apoio. Tá? Você conta nos dedos aí os votos com os quais você pode contar, né? As pessoas em que você pode confiar. Acho que eles não têm para onde correr. Sem recorrer ao Supremo, então estão muito mal. Recorrendo, pior ainda.